Hi, how are you? Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Na nossa aula de hoje, nós vamos fazer a correção de alguns exercícios que haviam sido propostos como homework e nós vamos também resolver alguns exercícios que se referem ali àquele assunto que nós estávamos estudando, que nós começamos a ver na aula passada, o present continuous, que é o presente contínuo. Então, para nós iniciarmos, eu gostaria que vocês pegassem comigo lá na página 11, na page 11, the exercise number 2, o exercício número 2. O exercício número 2, ele dizia o seguinte: choose the best option to complete each sentence. Então, escolha a melhor opção para completar cada sentença. Então, era só grifar ou circular, tá? My sister, na letra A, my sister is riding an electric bus to school tomorrow. Então, aqui a gente tem o present continuous sendo utilizado para falar de um plano futuro. A minha irmã vai... Se fosse em português, seria: minha irmã vai pegar um ônibus elétrico para ir à escola amanhã. Então, neste caso aqui, my sister é is. Lembra que a gente tem que usar o verbo auxiliar, que é o verbo to be. She is. E aí o verbo ride, ele acrescenta ing no final. A gente tira o e acrescenta ing, tá? Letter B. Bots are becoming more sophisticated very soon. Então, os robôs ficarão mais sofisticados em breve. Very soon. Very soon. Em breve, tá? Então, o before significa antes e o after significa depois. Não faz sentido dentro do contexto. Very soon, muito em breve. Depois, na letter C. Jen's classmates are studying programming languages this week. Então, olha lá, de novo, estamos falando do present continuous sendo utilizado para um plano futuro. Olha o que disse. Os colegas de classe da Jen estão estudando. Are, porque são os colegas, é plural. Verbo auxiliar fica are. E o verbo study, a gente acrescenta o ing no final. Então, eles estão estudando linguagens de programação esta semana. Eles vão estudar esta semana. D. The devices are being remolded for the next conference. Então, os dispositivos estão sendo remodelados para a próxima conferência. Tudo aqui está sendo usado no sentido futuro. Olha lá, past significa passado ou última. E now significa agora. Então, não tem essa ideia de futuro. O futuro é o next. Next conference, a próxima conferência. Próximo. We play sports every day. Essa frase ela está no presente, já para confundir mesmo. Olha ali. We play sports every day. Nós praticamos esportes todos os dias. E daí lá na frente eu esqueci de colocar aqui, pessoal, a opção, mas vamos ver lá. Ó. Tomorrow we are playing soccer. Então amanhã nós vamos jogar futebol. Por que é tomorrow? Porque last significa último ou passado. Before significa antes. Então, como nós estamos falando ali de jogar futebol, então é uma ideia futura. Amanhã. Tomorrow we're playing soccer. Ok? Então, confiram aí, pessoal, se vocês fizeram certinho. O próximo exercício que nós vamos corrigir agora, ele está lá na página 6
do nosso livro de atividades. Então, a gente já corrige agora, fica tudo corrigido. E aí, nós damos sequência nas atividades depois. Então, lá na página 6, eu havia pedido que vocês fizessem o exercício número 14. A gente tinha que reescrever estas frases, colocando elas, as palavras, né, os trechinhos ali separados, no lugar correto. Porém, a gente tinha que analisar se a frase era negativa, ou se ela era afirmativa, ou então se ela era interrogativa, tá? Então, por exemplo, a primeira frase, ela era uma frase afirmativa. Não tinha nada de not, não tinha ponto de interrogação, então era uma frase normal. Eu até destaquei em negrito o sujeito, pessoal, olha lá. Então, o sujeito é Rachel. Então, a gente começa com o sujeito, Rachel. Depois, a gente coloca o verbo auxiliar, que é o is, junto com o verbo com ing, connecting. Rachel is connecting her devices to our Wi-Fi network later on. Então, a Rachel ela vai conectar os dispositivos à nossa rede Wi-Fi mais tarde. Então, a estrutura ali, ó, sujeito, Rachel. Is connecting, porque é o auxiliar e o verbo principal. E o restante do complemento da frase vem em seguida. Então, confiram ali, pessoal. Na letra B, era uma pergunta. Olha lá no final o ponto de interrogação. Então, a gente tem que começar com o verbo auxiliar, que é o is. Is. Aí, qual é o sujeito da frase? Larissa. Então, is Larissa. Depois, a gente vai ter que pôr agora o verbo principal, que é o que vem com o ing. Check-in. Her feed right now. Is Larissa checking her feed right now? Que seria, a Larissa está checando, ela está verificando o histórico agora? Então, confiram ali. E o ponto de interrogação no final, gente. Se era uma frase negativa, né? Então, o verbo auxiliar na negativa vem antes do verbo principal com ing. Então, a gente começa com o sujeito. My online friends aren't commenting my new status. Então, os meus amigos online não estão comentando o meu novo status. Então, sujeito, né? My online friends. E aí, aren't commenting. Não estão comentando. Porque daí o verbo auxiliar vem antes do verbo principal com ing. Ok? Na letra D, era uma frase afirmativa. Então, a gente começa com o sujeito. Louis. O verbo auxiliar é o is. Is updating, que é o verbo principal, his username as soon as possible. Então, Louis vai atualizar o seu nome de usuário o mais rápido possível. As soon as possible. E na letra E era uma pergunta. Então, se é uma pergunta, nós começamos com o verbo auxiliar. Are. Depois, qual que é o sujeito? Andrew's friends. Qual é o verbo principal com ing? Coming to the party tomorrow. Os amigos do Andrew vão vir para a festa amanhã? Are Andrew's friends coming to the party tomorrow? Então, os amigos do Andrew virão à festa amanhã?
Então, este exercício também já está corrigido, pessoal. Confiram aí se vocês fizeram certinho. E agora nós vamos voltar lá para a nossa apostila, porque nós vamos na página 11 fazer juntos aí este exercício número 1. Lá na página 11, depois que a gente tinha aprendido lá sobre as expressões de tempo, que nós vimos na página 10, que nós também analisamos em alguns exercícios, nós temos que verificar se essas frases que estão aparecendo aí, com o uso do present continuous, elas estão falando de alguma coisa no presente ou de alguma coisa no futuro. Então a gente vai ver a ideia delas. Olha lá. Technology companies are developing AI features faster than ever. Então as companhias de tecnologia estão desenvolvendo a inteligência artificial mais rápido do que nunca. Então elas estão desenvolvendo mais rápido do que nunca. Então é uma sentença que está no present. Essa frase ela indica o presente. Olha lá a letter B. We are releasing the new update next week. Olha o que apareceu no final. Next week. Na semana que vem, na próxima semana. Nós disponibilizaremos, nós lançaremos a nova atualização na semana que vem. Então essa frase indica o future, futuro. C. Are you charging your phone later today? Ó, later today, mais tarde hoje. Ó, é mais tarde, então não é no momento que eu estou falando, é no futuro, não é? Então você vai carregar o seu celular mais tarde hoje, então é F, é futuro. Depois a D. Technological changes are overwhelming users all over the world. Então, as mudanças tecnológicas estão atingindo os usuários ao redor do mundo. Então, ali não tem nenhuma palavrinha que indica a ideia de futuro, né? Então, as mudanças tecnológicas estão atingindo. Então, é presente. E a última, tech developers are working on bot improvements every day. Os desenvolvedores de tecnologia estão trabalhando em mudanças, né, em melhorias nos robôs todos os dias, todo dia. Então aqui eu não estou falando também de futuro, né? Não tem nenhuma palavra que mostre no futuro. Então a frase ela está falando de coisas no presente. Então, mais uma vez, esta sentença indicate the present. Ela indica o presente. Ok? Próximo, nós temos então o exercise number 3. Nós vamos ver agora o exercício de número 3. E esse exercício de número 3, ele é a mesma coisa que a gente estava vendo. Como vocês já viram, eu coloquei a resolução, mas eu quero que vocês acompanhem comigo para a gente ver o porquê de cada sentença, porque assim fica mais fácil do que se eu passasse como homework, porque vocês deveriam daí saber o significado de todas as frases e de todos os verbos, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é completar no present continuous. Então eu tenho que saber quais são os meus verbos auxiliares. Is, am e are. Aí, os verbos que estão ali, a gente tem que colocar eles com ing no final. Build é construir ou fazer. Not buy seria não comprar. Have é o verbo ter. Start, começar. Not study, não estudar. E use, usar. Então, olha lá na letra A. Mobile companies are having a historical meeting next Monday. Então, as companhias de telefone móvel are having. Por que é are having? Porque é plural, as companhias. Então, are.
E ter um encontro é have a meeting. Neste caso aqui, ter um encontro histórico. Are having a historical meeting. Vão ter um encontro histórico na próxima segunda. Ok? Então, o verbo have, a gente não usa ele mais. Letter B. Unfortunately, my parents aren't buying me a mobile phone for my birthday. Infelizmente, os meus pais não vão comprar um telefone celular novo para o meu próximo aniversário. Então, unfortunately é uma ideia negativa, ó, de infelizmente. Então, a frase é negativa. Então, infelizmente, os meus pais são eles. They are. Só que neste caso aqui, olha lá, o not by indica que é negativa. Então, a gente coloca o are na negativa. Aren't buying. Na letra C, uma pergunta. Então, olha lá. Tech industries. As indústrias de tecnologia. Então, são elas. Para elas, nós usamos o are. Are tech industries construindo celulares menores em breve? Então, building, que é o verbo construir. D. Students with books in our school next term. Os alunos não vão estudar com livros na nossa escola no próximo período. Students aren't studying. Então, os alunos são eles, plural, verbo auxiliar é are. E o verbo estudar, acrescentamos ing no final. Eles vão usar tablets. They are, porque é plural, olha ali, they are. Using, porque o verbo usar termina em e, tiro o e e acrescento ing. They are using tablets. No próximo, como vocês estão vendo, também é uma pergunta. Your tech teacher, o seu professor ou a sua professora de tecnologia. Então, como eu estou falando de uma pessoa, o verbo auxiliar é is, né? Porque é singular. Então, vai ficar como? Is your tech teacher? E o verbo que sobrou é o verbo start, que é o verbo começar, né? Começar uma campanha. Is your tech teacher starting a campaign on how to use social networking tomorrow morning? Então, seu professor ou sua professora de tecnologia vai começar uma campanha sobre como usar a rede social amanhã de manhã? Certo, pessoal? Então, como a gente viu aqui, nós temos o verbo que é utilizado no present continuous junto com o verbo auxiliar, matéria que a gente já veio estudando, que pode falar de coisas que estão acontecendo ou não estão acontecendo no momento em que a gente fala, ou em um futuro próximo, ok? Então, completem aí. O próximo exercício que a gente vai ver, então, é o exercício número 4, que também está aqui na página 11. Nós vamos ter que escolher qual dessas palavrinhas que estão aparecendo aqui é a melhor opção para completar as lacunas das frases de cima. Tá? Então, olha lá na letter A. Next significa próximo. E last significa último ou passado. Donna is getting a new computer next Friday ou last Friday? A dona vai ganhar um novo computador na próxima sexta. Como que seria próxima sexta? Next. Então, é a primeira opção. Assinalem ali next e completem lá em cima. B. Gabriel is traveling to the technology fair a long time ago ou as we speak. O Gabriel está viajando para uma feira de tecnologia a long time ago, muito tempo atrás, ou
enquanto nós falamos? As we speak. Segunda opção, ó, ele está viajando enquanto a gente está falando dele. Então, Gabriel is traveling to the technology fair as we speak. C. Are Lucas and Cynthia arriving? I'm tired of waiting. O Lucas e a Cynthia estão chegando yesterday, ontem, ou soon, em breve. Eu estou cansado de esperar. Então, yesterday não combina porque essa frase ela está falando de um evento futuro, né? Então, are Lucas and Cynthia arriving soon? Eles vão chegar em breve? Estou cansado de esperar. Então, neste caso aqui, a palavra que combina, soon. E o último, I'm teaching my grandma how to use her cell phone. Eu vou ensinar a minha avó a usar o telefone celular dela. Então, qual palavra que combina? Qual a expressão que combina aí? Last week ou tomorrow? Last week significa semana passada. E tomorrow significa amanhã. Então, qual das duas expressões melhor combinam com o present continuous indicando o futuro? Tomorrow, que significa amanhã. Então, vai ficar Tomorrow I'm teaching my grandma how to use her cell phone. Ok? Muito bem, pessoal. Dando sequência, agora nós vamos lá no Challenge Yourself para nós fazermos o exercício número 2, que é bem parecido com aquele que a gente tinha feito lá atrás, para vermos se a sentença está falando de alguma coisa indicando o presente ou indicando o futuro, ok? Eu até grifei algumas palavrinhas ali que indicam mais ou menos a ideia para facilitar para a gente. A. Amanda is updating her operational system right now. Olha lá, right now significa agora mesmo. Amanda está atualizando o sistema operacional dela agora mesmo. Então é present ou é future? B. In this photo, nesta foto, Pete and Pam are surfing the net. They are playing online. Então, ó, nesta foto, você está olhando a foto e aquilo está acontecendo na foto. O Pete e a Pam não estão navegando na internet. Eles estão jogando online. C. Is Christian attending the next technology conference? O Christian vai participar da próxima conferência de tecnologia? Olha lá, the next, próxima. Então é presente ou é futuro? D. Juliana isn't using her phone because the battery is dead. Então a Juliana não está usando o telefone porque a bateria acabou. Então, the battery is dead. Então, esse the battery is dead mostra algo que está acontecendo agora ou que vai acontecer no futuro? E. My parents are buying a new laptop tomorrow. Os meus pais vão comprar um novo laptop amanhã. Tomorrow. Então, é uma ação presente ou é uma ação pro futuro? E F. I'm finishing this project really soon. Maybe even this week. Então, eu vou terminar esse projeto bem em breve. Talvez, né? Talvez até nesta semana. Então, quando eu falo este em breve, esta semana, eu estou falando de algo de agora, no momento, ou de um plano para o futuro? Conseguiram acompanhar aí, pessoal? Conferindo então, olha lá o que nós temos. Right now, agora mesmo, é no presente.
Depois, nesta foto. Então, é uma situação que está acontecendo ali, ó. Então, é presente também. Next conference. Next technology conference. Próxima conferência de tecnologia. Future. Depois, the battery is dead. A bateria acabou. Então, ela não está usando agora porque a bateria acabou. A bateria não vai acabar. Na letra E, tomorrow, amanhã, future, futuro. E na letra F, soon, em breve, e maybe this week, talvez esta semana, né? Então, também indicando ali uma situação futura. Então, ficou PPF, PFF. Confiram aí se vocês fizeram certinho. Dando continuidade, nós temos um outro exercício parecido com aquele que eu tinha corrigido com vocês lá no livro de atividades, pessoal. Que é este exercício 3, que está aparecendo ali na página 15 também. Nós temos que colocar as frases em ordem. Então vamos lá, vou fazer esse com vocês novamente, para vocês irem pegando a prática aí. Tenho que ver se é uma frase afirmativa, negativa ou interrogativa, tá? Na primeira frase, ela é uma frase afirmativa, então eu começo com o sujeito, olha lá. Lana. Lana. Para Lana, qual é o verbo auxiliar que a gente usa? Is, porque she is. Aí, call you, que é o verbo ligar para você. O call não tá com ing. Terminou com L, acrescentamos ing no final. Então, Lana is calling you tomorrow. Que se nós formos traduzir, vai ficar a Lana vai ligar para você amanhã. Lana is calling you tomorrow. Olha lá na letra B. Na letra B, já apareceu de cara ali um not, que indica que é uma negativa isso, né? Então, olha lá. Maurício. Para Maurício, qual é o verbo auxiliar que a gente usa? É o is, é o mesmo da Lana, ele. Maurício is not. E aí o verbo upload, ele vai ficar uploading. Uploading. A gente acrescenta o ing no final dele. The party photos this time. Então, essa frase ela quer dizer o quê? O Maurício não está enviando as fotos da festa desta vez. Na letra C, é uma frase afirmativa, então eu começo com o sujeito. O sujeito aqui é Paulo and Susan. E qual é o verbo auxiliar que eu uso para Paulo e Susan? Are, porque Paulo e Susan são eles. They are. Aí o verbo hang out, que é o verbo sair, né? Então vai ficar hanging, com ing no final. Out with friends. Então eles vão sair com os amigos. Next Saturday, no próximo sábado. Paul and Susan are hanging out with friends next Saturday. Ok? Na letra D, é uma interrogativa, é uma pergunta. Então, a gente tem que colocar o verbo auxiliar antes do sujeito. O sujeito é Patricia. Então, para Patricia, nós usamos o is, porque é ela. Is Patricia. Is Patricia. E o verbo create. Lembra lá que quando termina em E, eu tiro o E e coloco o ing. Is Patricia creating a new user account today? A Patrícia está criando um novo usuário, né, uma nova conta de usuário hoje?
E a última é uma frase negativa também. Então a gente vai começar com o sujeito, olha lá. The developers, os desenvolvedores, são eles. They. Para they, nós usamos qual forma do verbo auxiliar? Are. Como é negativa, vem o not. E como que vai ficar o verbo release? O verbo release, ele termina em E. Então, a gente tira o E e acrescenta ing. The developers are not releasing the new version this week. Então, os desenvolvedores não estão lançando a nova versão esta semana. Ok, pessoal? Então, completem ali, reescrevam. Este exercício ele era um pouquinho mais exigente, então eu fui fazendo com vocês passo a passo. E aí, nós temos aqui este exercício 4, que eu quero que vocês façam como um homework, certo? Em cada uma das linhas, vocês têm duas opções, e para cada uma dessas frases, vocês vão ter que marcar qual é a melhor opção lá na frente que combina com essas frases. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação ao significado das frases, vocês podem fazer uma consulta ao dicionário ou até mesmo utilizando o tradutor. Mas a maioria das expressões que apareceram aí, nós já estudamos, nós aprendemos, ou então, se nós não trabalhamos ainda, vocês devem saber, porque a maioria delas está ligado à tecnologia, que é um conteúdo que, hoje em dia, a maioria de nós, né, se vê obrigado a conhecer. Mas, caso vocês tenham mesmo alguma dificuldade, vocês podem fazer o uso do tradutor. Ok? Então é isso, pessoal. A nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês façam todos os exercícios que foram propostos e os exercícios que serão propostos como homework. E nós nos vemos na próxima aula. Bye, bye!